It's wonderful to see you sisters again this year. É maravilhoso vê-las de novo nesse ano, irmãs. Some familiar faces Algumas faces são familiares, and some first time. outras eu vejo pela primeira vez. But it's good to be together Mas é bom estarmos juntas in this beautiful setting nesse lugar maravilhoso and a beautiful cafe. e um café lindo. But most of all, it's important that we have the Word of God. Principalmente, o mais importante é que nós temos a palavra de Deus. So if we could read first from 2 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Okay. Chapter 3, verses 4 and 5. Capítulo 3, versículos 4 e 5. And this is a prayer. Isso aqui é uma oração. So in verse 4, Então, no versículo 4, we have trust through Christ toward God. e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. We have trust through Christ toward God. Nós temos confiança através de Cristo em Deus. Not that we are sufficient of anything Não que nós sejamos suficientes de qualquer coisa of ourselves, em nós mesmas, to think of ourselves as being sufficient, de pensarmos que nós mesmos somos suficientes. but our sufficiency is of God. Mas a nossa suficiência ou capacidade vem de Deus. So that's our confidence for this morning, for myself, for Flavia, and for one another. Então, essa é a nossa confiança nessa manhã, para mim, Estela, para Flávia e para todas nós. So, Lord, we thank you and praise you that we're not trusting in ourselves. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, que nós não estamos confiando em nós mesmas. Our trust is in you. A nossa confiança está em Ti. Lord, we readily confess Senhor, nós prontamente confessamos. there's nothing of ourselves that is trustworthy, Não existe nada em nós que seja digno de confiança. but you are completely trustworthy. Mas o Senhor é completamente digno de confiança. So we look to you to glorify yourself in this time this morning. Então nós olhamos para Ti nesta manhã, para que seja glorificado em Ti esta manhã. Because you are worthy. Porque Tu és digno. In the name of our Lord Jesus, amen. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. What the Lord has put on my heart to share with you, dear sisters, O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, queridas irmãs, is something that's meaning a lot to me. é algo que tem um significado muito grande para mim. So I want to share with you some thoughts regarding facing crisis of life. Então eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre enfrentar crises na vida. Anyone in here going through a crisis? Alguém aqui está passando por uma crise? Everybody probably. Todo mundo, provavelmente. And we've been through crises. E também já passamos por crises. And we'll continue to go through E crises. vamos continuar passando por crises. Now, I'm not an expert, Eu não sou uma expert, but I'm learning, mas eu estou aprendendo. just as you are learning. Assim como você também está aprendendo. And so each of us, as we said, will have faced crisis. Então, como nós dissemos, cada uma de nós já enfrentou crises We'll continue to face crisis e vamos continuar enfrentando crises until the Lord comes again. até que o nosso Senhor volte de novo. But there's good news. Mas existem boas notícias. As we daily abide in our Lord Jesus Ao habitarmos diariamente no nosso Senhor Jesus and allow Him to meet us in these crises, e a permitir que Ele nos guie nessas crises, we learn more of Him. nós aprendemos mais a respeito dele. And that's something to be very thankful for. É algo que nós precisamos ser muito gratas. Now, because of the fall of man, Por causa da queda do homem, we face many problems, nós enfrentamos muitos problemas, trials, difficulties, desafios, muitas dificuldades, pressures of life. as pressões da vida. It's unavoidable. Isso daí não dá para evitar.
But as believers, Mas como crentes, how do we face these crises? como nós enfrentamos essas crises? What's our reaction to these crises? Qual que seria a nossa reação diante dessas crises? Well, sometimes Algumas vezes, we go crazy, às vezes a gente fica louca, right? não é verdade? Dá grito por aí, We get overwhelmed. a gente fica sobrecarregada, Maybe we try to figure things out in ourselves. talvez a gente tenta descobrir as coisas em nós mesmos, We use our own cleverness. nós usamos a nossa própria esperteza We struggle e struggle. lutamos, lutamos e lutamos. And sometimes we even feel sorry for ourselves. E algumas vezes até mesmo nós sentimos pena de nós mesmas. Why me, Lord? Por que eu, Senhor? Well, why not me? Por que não eu? Who are we? Essa seria a pergunta. Quem somos nós? So let's don't feel sorry for ourselves. Não vamos sentir pena de nós But mesmas. let's not forget the Lord. Não vamos esquecer do Senhor. When we do forget the Lord, Quando nós esquecemos do the Senhor, Holy Spirit is so faithful to wake us up, o Espírito Santo é tão fiel que ele nos desperta to realize para percebermos we need to go to the Lord in times of crisis que nós precisamos ir aos pés do Senhor em tempos de crise and seek Him, e procurá-lo, inquire of Him, querer Ele and see that He is greater than any crisis we may face. e vermos que Ele é maior de qualquer crise que nós possamos estar enfrentando And that He has a purpose e que Ele tem um propósito as we allow these crises, ao permitirmos que essas as crises, He allows these crises in our lives. quando Ele permite que essas crises aconteçam na nossa vida. There's a verse in Romans chapter 8, Existe um versículo ali em Romanos, capítulo 8, verse 28. o versículo 28, And God e Deus causes all things to work together for good faz com que todas as coisas cooperem para o bem, for those who love Him para aqueles que o amam and are called according to His e purpose. são chamados segundo o seu propósito. We have that hope as believers. Nós temos essa esperança como crentes. God is working. Deus está trabalhando. Even though things will continue to intensify, Mesmo que as coisas vão continuar sendo intensificadas, God is faithful. Deus é fiel. Have you noticed that we're living in very critical times? Você já percebeu que nós estamos vivendo em tempos muito críticos? Changes are going on all the time. Mudanças estão acontecendo a todo tempo. It's amazing all the changes É impressionante todas as and the mudanças rapidness of the e changes também a rapidez com que elas estão in the acontecendo world, no mundo, in the church, na igreja, in families, nas famílias and in our personal e na lives. nossa vida pessoal. But God is using all these things to Mas- work in us, Mas Deus está usando todas essas coisas para trabalhar em nós, to prepare us for His soon return. para nos preparar para a sua próxima vinda. So every day is an opportunity, Então, cada dia é uma and we oportunidade can redeem the time. em que nós podemos redimir o tempo. Now, I would like to look at some individuals in the Bible Então, vamos olhar para alguns indivíduos na Bíblia that faced crisis, que enfrentaram crises and they discovered and allowed the Lord to bring them through. e eles descobriram como o Senhor os conduziu através dessas crises. The first one I would like to look at A primeira pessoa que eu gostaria de olhássemos, is Isaiah. é Isaías. So, if you could turn to Isaiah chapter 6, Então, por favor, abram em Isaías capítulo 6. we'll look at this crisis that Isaiah was facing. Olhe para essa crise que Isaías estava enfrentando. Okay. So, let's read Isaiah chapter 6, verses 1 through 7. Então, nós vamos ler Isaías 6, dos versículos 1 a 7. Isaiah chapter 6, beginning at verse 1. Então, Isaías 6, vamos começar no versículo 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, and He was high and lifted up, and the train of His robe filled the temple.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. And above his throne stood seraphim. E serafins estavam por cima dele. Each one had 6 wings. Cada um deles tinha 6 asas. 2 covered their face, Com 2 cobriam seus olhos. 2 covered their feet, Com 2 cobriam seus and pés. with 2 they flew. E com 2 voavam. And they cried one to another. E eles clamavam uns aos outros, They said, "Holy, holy, holy dizendo: Santo, Santo, Santo is the Lord of hosts." é o Senhor dos exércitos. They saw the whole earth full of his glory. E eles viram toda a terra cheia da sua glória. And the posts of the door were shaken E os umbrais das portas se moveram. by the voice as they cried out, "Holy, holy, holy." A voz do que clamava, aqueles que eles falavam: Santo, Santo, Santo. And the house was filled with smoke. E aí a casa se encheu de fumaça. And look what happened to Isaiah. E aí olha o que aconteceu com Isaías. In this vision Nessa visão of the throne do trono, and of our Lord sitting high and lifted up, e quando ele viu o Senhor sentado num trono acima de todas as and the coisas, seraphim worshiping the Lord, e aí os serafins adorando ao Senhor, Isaiah said, Isaías disse: "Woe is me, Ai de mim, I am undone, pois estou perdido, because I am a man of unclean lips, porque eu sou um homem de lábios impuros and I dwell in the midst of a people of unclean e lips. habito no meio de um povo de impuros lábios. For my eyes have seen the King, Porque os meus olhos viram o Rei, the Lord of hosts." o Senhor dos But exércitos. look at the provision. Mas olha aqui então a provisão, The seraphim, in verse 6, no versículo 6. the seraphim flew to Isaiah. Aí um serafim voou até Isaías. He had his hands full of coals E aí tinha na sua mão cheio de brasa, that he had taken with tongs from the altar. que aí ele tirou com uma tenaz do altar. And he touched Isaiah's lips. E ele tocou a língua de Isaías. And he said, "Your iniquity is taken away from you, your sin is purged." E aí ele disse: a tua iniquidade foi tirada de você, e expiado foi o seu pecado. This was quite a vision. Essa foi uma grande visão. Can you imagine? Você pode imaginar isso? We need this vision. Nós precisamos desta visão. And we trust the Lord to open up the heavens and let us see. E nós confiamos que o Senhor vai abrir os céus para que nós possamos ver isso. Actually, he has. Na verdade, ele já fez He has isso. rent the veil. Ele rasgou o véu. The heavens are opened. Os céus estão abertos. If we but have eyes to see. Mas se nós tivermos olhos para ver. Okay, so the death of Uzziah, King Uzziah, created a crisis in the life of Isaiah. Então, com a morte do rei Uzias, criou-se uma crise na vida de Isaías. So Isaiah must have been close with Uzziah. Isaías devia ser uma pessoa próxima ao rei Uzias. And Jewish tradition even thinks that they might have been relatives. Na tradição judaica, acha-se que eles eram até parentes. But we know from the writings of Isaiah, he was very familiar with King Uzziah. Mas nós sabemos pelos escritos de Isaías que ele era muito próximo do rei Uzias. He knew Isaiah's deeds, he knew Uzziah's deeds, he knew his works as a king. Ele conhecia as obras, os feitos de Uzias como um rei. And in 2 Chronicles chapter 26, Em 2 Crônicas, capítulo 26, I'm going to be referring to some things in that chapter, eu vou me referir a algumas coisas neste capítulo. and you can read it later. Você pode ler depois. But in 2 Chronicles chapter 26, Então, em 2 Crônicas, capítulo 26, we're told that the king did right in the eyes of the Lord. é dito ali que aquele rei fez o que era certo aos olhos do Senhor. And as long as King Uzziah sought the Lord, Enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, the Lord prospered him, o Senhor fez ele prosperar, as well as the nation of Israel. como também a nação de Israel.
It's incredible all the accomplishments King Uzziah did. É impressionante todos os feitos que o rei Uzias fez. So the nation of Israel was outwardly in good prosperity. Então a nação de Israel estava numa situação de grande prosperidade. But sadly, Mas, tristemente, once King Uzziah was prosperous, quando o rei Uzias se tornou próspero, and he was even famous beyond Israel, ele se tornou até famoso além das fronteiras de Israel. he entered into the temple Ele então entrou no templo to offer incense at the altar of incense. para oferecer incenso diante do altar de incenso. And this was something that only the priest should do. E isso é algo que somente os sacerdotes eram permitidos fazer. So when the chief priest Azariah Então, and 80 other priests e quando o sumo sacerdote e outros sacerdotes viram isso, resisted Uzziah, eles resistiram a Uzias. he became furious. Ele ficou furioso. Can you think of that? Você pode pensar nisso? The chief priest, O sumo sacerdote 80 other priests, e vários outros tried to sacerdotes stop him, tentaram impedi-lo, but he was too proud. mas ele era muito He was orgulhoso. Too proud to receive correction. Ele era muito orgulhoso para receber uma correção. Sad, sisters, Isso é muito triste, irmãs. to not be willing to be corrected. Não estar disposto a ser corrigido. So while he was angry, Então, enquanto ele estava bravo, he was disciplined. ele foi He disciplinado. was struck with leprosy, Aí ele tornou-se leproso. and he was a leper unto death. E ele ficou leproso, ele foi um leproso até a sua morte. So this death of King Uzziah became a crisis for Isaiah. Então, essa morte do rei Uzias se tornou uma crise para Isaías. Why was that? Por que isso aconteceu? He must have put his trust in King Uzziah, Talvez ele colocou a sua confiança no rei Uzias, our confidence in him, sua confiança nele, and his accomplishments and the prosperity of the nation of Israel. nos seus feitos, na prosperidade da nação de Israel. It's easy to do, isn't it? Isso é muito fácil de fazer, não é? It's easy in ourselves to put our trust and confidence in a good leader, a prosperous leader. É muito fácil para nós colocarmos a nossa confiança, a nossa firmeza num bom líder, numa boa pessoa. I know in recent years, Nos anos recentes, we have had a lot of brothers pass away, go to die. lá na cidade dela, nós tivemos muitos irmãos, bons irmãos que morreram. Leaders that were like our spiritual fathers, Líderes que eram como pais like espirituais. Stephen Kong, Stephen Kong, Lance Lambert, o Lance Lambert some others that I don't think you know. e outros que eu acho que vocês não conhecem. And it's shaky, Isso chacoalhou, but it shakes us to the Lord. mas isso nos chacoalha para irmos ao Senhor. They may finish their race, Talvez eles terminaram a sua carreira, but we're still here. mas nós ainda estamos aqui. And we need to know that the Lord is on his throne. E nós precisamos saber que o Senhor está no seu trono. As great man of God we might know, Mesmo que conheçamos grandes homens de Deus, we can't put our trust in them. nós não podemos colocar nossa confiança Our neles. trust needs to be in the Lord. Nossa confiança precisa estar no Senhor. So the nation of Israel was going to face great change because Uzziah had died. Então a nação de Israel ia enfrentar uma grande mudança por causa da morte do rei Uzias. So how would this change affect Uzziah Então como essa I'm sorry, mudança, Isaiah. E como essa mudança afetou Isaías and the nation? e a nação? It left them with uncertainty. E isso deixou eles com incertezas. But the Lord was going to use Isaiah. Mas o Senhor ia usar Isaías. From the rest of the chapter from the rest of the verses in chapter 6, No final dos versículos do capítulo 6, we know the Lord was going to use Isaiah as a voice, as a prophet nós ficamos sabendo que o Senhor ia usar a voz de Isaías como um profeta to the nation of Israel. para a nação de Israel. And his trust, his confidence must be in the Lord E aí a sua confiança deveria estar no Senhor, because of what he was going to face and the message
he was going to have to give. por causa do que ele ia enfrentar e da mensagem que ele iria dar. So praise God. Então, graças a Deus, Isaiah went into the temple, Isaías foi até o templo. and what did he see? E o que ele viu? After King Uzziah died, Depois que morreu o rei Uzias, he saw the Lord ele viu o Senhor sitting on the throne, sentado no seu trono, high and lifted up, exaltado nas alturas, and his train filling the temple. e o seu manto enchendo o templo. And he saw the seraphim, their response and their worship. Ele viu os serafins, a sua resposta, a sua adoração a ele. And in seeing the Lord, E ao ver o Senhor, Isaiah was undone. Isaías se tornou acabado. Before the Lord, he saw himself. Diante do Senhor, ele viu a si mesmo. Sisters, when we see the Lord, Irmãs, quando nós vemos o Senhor, when we really see the Lord, quando nós vemos de verdade o are Senhor, we undone? será que nós ficamos acabados? Our unworthiness, Nossa incapacidade, não our dignidade, sinfulness, no nossos pecados, are we undone? será que nós ficamos acabados? That we could be in the presence of a holy God? Que aí vermos que estamos diante da presença do Deus Santo? Do we see ourselves of ones with unclean lips, Será que nós nos vemos como pessoas de lábios impuros? and that we dwell in the midst of a people of unclean lips? E que habitamos no meio de um povo de impuros lábios? And how do we know this? E como nós sabemos disso? Because our eyes have seen the King, Como nós podemos ver isso? Quando nós vemos o Senhor como o Rei, the Lord of hosts. o Senhor dos This exércitos. vision brought Isaiah to his knees. Essa visão trouxe Isaías, levou Isaías a ficar de joelhos. And we need to have this vision. E nós precisamos também ter That essa visão, we can see ourselves in his light em que nós podemos ver a nós mesmos em sua luz and see one another in his light. e ver uns aos outros na sua luz. You know, we're all on equal ground. Sabe, nós estamos todos debaixo da mesma situação. We all come to the foot of the cross. Todos nós estamos aos pés da And cruz. that keeps us from judging one another and elevating ourselves above one another. Então isso impede que nós julguemos uns aos outros, nos sentimos maiores uns do que outros. We all come to the Lord the same way. Nós todos nos chegamos ao Senhor da mesma maneira. Because maybe we're not called to be prophets. Talvez nós não sejamos chamados para sermos profetas, But sisters, mas irmãs, we're all called to serve in some capacity. todas nós somos chamadas para servirmos de alguma maneira. So it's vital for us to see the Lord Então é vital para todas nós vermos o Senhor and see things from his perspective. e vermos as coisas sob sua perspectiva. Just as Isaiah had an awesome provision for cleansing in verses 6 and 7, E da mesma maneira que Isaías tem uma oportunidade maravilhosa de ser limpo, purificado, no versículo 7, thank God we have an awesome provision for cleansing. graças a Deus nós também temos uma provisão maravilhosa de The purificação. precious blood of our Lord O Jesus. precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. So on one hand, Isaiah was undone. Então, por um lado, Isaías estava quebrantado, estava perdido. On the other hand, he was encouraged. Mas, por outro lado, ele foi encorajado. Uzziah has died, Uzias havia morrido, but the Lord is very much alive. mas o Senhor estava muito vivo. He's on his throne, Ele está no seu trono. and he's the same yesterday, today, and forever. E ele é o mesmo hoje, ontem, hoje para sempre. So what might our Uzziahs be that must die? What? What might our Uzziahs be Ok. that need to Então, em nosso caso, qual Uzias dentro de nós que precisa morrer? die? I ask myself this all the time. Eu sempre pergunto para mim mesma, todo o tempo. What might I be putting my trust and confidence O in? que eu estou colocando a minha confiança? No que eu estou colocando a minha confiança? The Lord is a jealous God.
Deus é um Deus ciumento. He's jealous that we put our trust in him Ele and tem no other. ciúmes, ele quer que a gente coloque a nossa confiança, nossos olhos nele. So as we said before, Como nós dissemos antes, life is full of crises. a vida é cheia de crises. If we can meet the crisis the right way, Se nós formos de encontro às crises de uma maneira correta, we can come out on higher ground. nós podemos andar em solo mais alto. We should say lower ground. Talvez a gente possa dizer mais baixo. He increases Ele aumenta and we e decrease. nós diminuímos. But we need to learn, sisters, how to meet these problems. Mas a gente precisa aprender, irmãos, como enfrentamos esses The problemas, difficulties and crises of life. as dificuldades e as crises da vida. You know, King Uzziah had a crisis in his life. Vocês veem, o rei Uzias também teve uma crise na vida dele. He tried to function as a priest Ele tentou operar como um sacerdote. when the function of the king and the priests were separate. Numa época em que a função de ser rei e sacerdote era separado. But in his crisis, he was proud. Mas na sua crise, ele ficou orgulhoso. He was not teachable. Ele não era uma pessoa ensinável. After all the ways the Lord blessed him, Depois de tantas maneiras em que o Senhor o abençoou, he thought he was above correction. e ele achou que ele estava acima de toda correção. But Isaiah had a crisis. Isaías também teve uma He crise, was teachable. mas ele foi ensinável. He knew where to go. Ele sabia para onde He ir. went to the Lord. Ele foi até o Senhor. He inquired of the Lord, Ele perguntou ao Senhor and the Lord met him. e o Senhor teve um encontro com ele. Now, our crisis may not be the same as Isaiah's. As nossas crises podem não ser iguais ao de Isaías. It can be some financial crisis, Pode ser uma crise financeira, some sickness in your life or your family's life, às vezes uma enfermidade em você ou na tua família, some heartbreak, algum coração partido, disappointments, uma desilusão, our family, our church life. nossa família, nossa vida na igreja. All these crises Todas essas are with crises purpose, têm um propósito, that the Lord can get more in us que o Senhor possa alcançar mais em nós, of himself dele mesmo and less of us. e menos de nós. The Lord is on his throne, sisters. Irmãs, o Senhor está no seu trono. This is our security. Esta é a nossa segurança. No matter what you're going through. Não importa o que você esteja passando. And it may be something really difficult. Talvez seja algo muito It difícil. may be shaking you to the core. Talvez balançou você até o mais fundo do teu ser. But God is on the throne. Mas o Senhor está no seu And trono. that's our security, E, our confidence. e essa é a nossa segurança e That's confiança. our stability Esta é a nossa in estabilidade. these evil days. Nesses dias maus. Again, sisters, we're living in very critical times. De novo, irmãs, nós estamos vivendo em tempos muito críticos. Changes all around us. Estão acontecendo mudanças ao nosso redor. Where is our security? Aonde está a nossa Where is segurança? our stability? Onde está a nossa estabilidade? I have to say, this past year Eu in posso, the U.S., eu posso dizer que nesse último ano nos Estados Unidos it's been shaky. tem sido bem assim conturbado. With, I don't know if I should go into it, but with our current president, Com o nosso presidente atual, with wars and com what happened, guerras, and what happened with Harris and Trump, o que está acontecendo com a Kamala e o Trump, inflation, com a inflação, what other countries, how they view the U.S. como outros países veem os Estados Unidos. Many believe that a World War III could break out anytime. Muitos acreditam que a qualquer momento pode ocorrer uma terceira guerra mundial. I mean, if you don't pay attention, Se você não prestar atenção, you might not know these things. talvez você não saiba dessas These coisas. things might not affect you. E essas coisas podem não te afetar. But the world
is very shaky, Mas é certo que o mundo está muito conturbado. but God is not shaken. Mas Deus não está conturbado. He has his son on the throne. Ele tem o seu filho assentado no seu trono. The heavens do rule. Os céus governam. We don't know what President Trump might do. Nós não sabemos o que o presidente Trump vai fazer. We don't know what Lula might do. Nós não sabemos nem o que o Lula vai fazer. But we know God rules over it all. Mas nós sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. So we can trust him. E nós podemos confiar We nele. don't have to trust in world leaders. Nós não precisamos confiar em líderes We mundiais. don't have to trust in economies, inflations. Nós não precisamos confiar em economias, em inflação. We trust the Lord. Nós confiamos no Senhor. So we can learn from Isaiah. Então nós podemos aprender com Isaías. These shaky things in our lives. Essas coisas conturbadas que We need to acontecem na nossa vida, Go to the Lord nós precisamos nos achegarmos ao Senhor and see him e vermos Ele and see ourselves in his light e vermos a nós mesmos sob a sua luz and see the provision he has made for us to serve him in these critical days. e vermos a provisão que Ele já preparou para servirmos a Ele nesses dias doidos. So we do have much to be encouraged by in Isaiah. Então nós temos muita coisa para sermos encorajadas em Isaías. And there's another person who has been an encouragement to my own heart. E existe outra pessoa que também foi um encorajamento ao meu próprio coração. It's Joshua. É Josué. I love Joshua. Me too. I like- Eu amo Josué, eu também, gente. I also love Caleb. Eu também amo Caleb. But today we're talking about Joshua. Mas hoje nós vamos falar de Josué. Okay. So, bye-bye, Isaiah. Então, tchau, Isaías. We'll see you in glory. Nós vamos vê-lo lá na glória. Okay, Joshua chapter 1, Então, Josué capítulo 1, verse 1. versículo 1. Now the death of Moses, the servant of the Lord. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, It came to pass, the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, verse 2, versículo 2. Moses, my servant, is dead. Go ahead. Não. Moisés, meu servo, é morto. Moses, my servant, is dead. Moisés, o meu servo, está morto. Joshua, Josué, therefore, arise, go over this Jordan, you and all the people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. portanto, Josué, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verse 3. Versículo 3. Every place that the sole of your feet will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. I think it's interesting that in Isaiah's life and now here in Joshua, É interessante vermos aqui que tanto na vida de Isaías e da de Josué, their leaders died. ambos os seus líderes morreram. That should say something to us. Isso deve falar algo a nós. But I love here in Joshua Mas eu amo aqui em Josué how the Lord says, Moses, my servant, is dead. como o Senhor fala, Moisés, o meu servo, está morto. He didn't say Moses, the great leader of the people of Israel, Ele não disse Moisés, o grande líder do povo de Israel, even though he was. mesmo que ele tenha sido. But to the Lord, Mas ao Senhor, Moses, my servant, is ele dead. diz, para o Senhor, Moisés era o servo dele. So here the Lord was speaking to Joshua, Então aqui o Senhor está falando com and Josué. he received the call to rise up E ele recebe aqui um chamamento para se levantar and lead the children of Israel over the Jordan into the promised e land. liderar o povo de Israel através do rio Jordão até Israel. Now it seems, we're going to read the verses in a moment, but it seems Joshua might have been a little shaky. Nós vamos ler alguns versículos, mas parece aqui que Josué ficou um pouco balançado, temeroso.
even though he had a history with the Lord. Mesmo que ele tinha uma história com o Senhor, que ele tivesse uma história com o Senhor, I mean, it says Moses, he was Moses' assistant. ele era um assistente de Moisés. And so he was with Moses as he led him through the wilderness. Ele estava com Moisés quando Moisés liderou o povo pelo deserto. He must have learned a lot from Ele, Moses. ele deve ter aprendido muita coisa com Moisés. So what does that tell us? E o que isso nos diz? That he was teachable. Que ele era uma pessoa ensinável. Sisters, it's so important that we be teachable. Irmãs, é tão importante que nós sejamos pessoas que So, podem aprender ensináveis. Be humble and meek before the Lord. Então seja humilde e manso diante do Senhor. And before one another. E também diante um dos outros. Because God uses one another in our lives. Porque o Senhor usa uns aos outros em nossas vidas. And also in Numbers 13 and 14, you can read it later. Você pode ler mais tarde em Números 13 e 14. And also in Deuteronomy chapter 1, E também em Deuteronômio capítulo 1. Joshua as well as Caleb faced a huge crisis. Josué como Caleb enfrentaram uma crise enorme. Remember when they were going to go into the promised land years earlier? Vocês se lembram quando eles iam adentrar na terra prometida anos antes? Well, the people doubted. Então o povo duvidou. So the Lord spoke to Moses, telling him to send spies to spy out the land. E aí o Senhor falou a Moisés para mandar espias à terra prometida. Remember, it was the promised land. Vocês se lembram? Era a terra prometida. So Moses chooses 12 spies, Então Moisés escolheu 12 espias, leaders from each tribe. líderes de cada tribo. Joshua was from the tribe of Ephraim, Josué era da tribo de Efraim and Caleb was from the tribe of Judah. e Caleb era da tribo de Judá. So as they went to spy out the land, Quando eles foram espiar a terra, each tribe saw the same thing. todas as tribos viram a mesma coisa. It was a good land, Era uma boa terra boa, like this land. como essa terra aqui. It's a good land. É uma terra boa. It was filled with abundance of good things. Tinha muita abundância e coisas boas. But they also saw the giants. Mas eles também viram ali gigantes. They say strong and fortified cities. E eles também viram cidades fortes e fortificadas. Maybe that's how you feel with your crisis right now. Talvez é como você se sinta com a tua crise agora mesmo. Is it fortified? Ela é fortificada, murada. Sometimes we feel like that. Algumas vezes a gente se sente assim. This is a giant. Isso é um gigante. But as they came back from the land after spying it out, Mas eles, quando voltaram de espiar a terra, you know the story. The 10 spies gave a bad report. você conhece a história. Os 10 espias deram uma má notícia, So they uma má told- visão. They told the people, we can't go in and possess the land. Eles disseram ao povo: nós não podemos entrar ali e tomar posse da terra. The people there are mightier and stronger than we are. O povo que está ali é muito mais forte, mais poderoso do que nós. But Joshua and Caleb encouraged the people. Mas Josué e Caleb, ao contrário, encorajaram o povo. Our God is a great God. Disseram: nosso Deus é um Deus poderoso, grandioso. This is an exceedingly good land. Essa é uma terra muito boa. It's flowing with milk and honey. Está fluindo leite e mel. If our God delights in us, Se o nosso Senhor tiver prazer em nós, He'll bring us into the land. Ele vai nos levar até a terra. These giants, these fortified walls, they're just food for us. Esses gigantes, essas cidades fortificadas vão ser como pão para nós. The Lord is with us. O Senhor está conosco. The Lord is with us. O Senhor está conosco. That Joshua and Caleb were of a different spirit Então, Josué e Caleb tinham um espírito than diferente the other 10 spies. do que aqueles outros 10 espias. And why? Por quê? They wholly followed the Lord. Eles seguiram o Senhor completamente. Wouldn't you love to have that testimony? Você não gostaria também de ter esse The testemunho? Bible says they were of a different spirit because they wholly followed the Lord. A Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente porque eles seguiram o Senhor de maneira plena.
Unfortunately, the people believed the 10 spies. Infelizmente, o povo creu naqueles 10 They espias. believed the bad report. Eles acreditaram nas más notícias. Isn't it easy to believe the bad report Não é também fácil para nós crermos nas más notícias instead of the good report? ao invés das boas? So the people even wanted to stone Joshua and Caleb. E chegou a um ponto que aquele povo quis até mesmo apedrejar Caleb e Josué. But the Lord intervened. Mas aí o Senhor interveio. It's an incredible story. É uma história impressionante. Now here's something that just blows my mind. Aqui está algo que realmente me deixa impressionada. Joshua and Caleb were faithful. Josué e Caleb foram fiéis. They saw the Lord. Eles viram o They Senhor. encouraged the people. Eles encorajaram o povo. But because the majority of the children of Israel believed the bad report, Mas porque a maioria do povo de Israel creu nas más notícias, they had to go through the wilderness for all those years eles tiveram que andar no deserto por todos aqueles anos and face all those challenges of the wilderness e enfrentassem todos aqueles desafios no deserto. with no apparent special benefits. E com nenhum aparente benefício. Of course, Joshua was Moses' assistant. Claro que Josué era o assistente de Moisés. You know, I just think because the Lord wants all of his people to come through. Como eu creio que como o Senhor quer que todo o seu povo chegue até o final, Joshua and Caleb had to deny themselves the good of the Lord, the good things of the Lord. o Josué e Caleb tiveram que abrir mão da parte boa do Senhor. I may not be saying that exactly the way you could understand it. You think they understand that? Joshua and Caleb had to deny themselves even of what they knew was the will of God. Então Josué e Caleb tiveram que renunciar também, mesmo aquelas coisas que eles sabiam que era da vontade do Senhor, So that there could be oneness among the people. para que eles estivessem junto com o povo naquela dificuldade como um. I just think that's so incredible that they would do that. Eu acho tão incrível eles terem feito isso. What a crisis. Que crise foi But essa? they submitted to the Lord Mas eles se submeteram ao and Senhor. went with the people of God. E eles continuaram caminhando com o 'Cause povo de Deus. they knew God's heart for the people. Porque eles conheciam o coração de Deus a respeito do povo. I think of Caleb. Eu penso em Caleb. We don't really, he didn't have any special privileges walking through the wilderness. Ao caminhar no deserto, não tinha nenhum privilégio especial. I'm sure he was an encouragement to the people. Eu tenho certeza que ele foi um encorajamento para o povo. And this in Joshua 14, Ali em Josué 14, when Caleb was going to take possession of Hebron. quando chegou a ocasião de Caleb tomar posse da terra, da sua herança, Give it to me. ele disse assim: dá para mim. I'm as strong today at 85 years old Ele disse para Josué: dá para mim, porque eu estou forte aos 85 anos de idade, como eu era antes. as I was when I was 40 years old. Mesma força de quando eu tinha 40 anos de idade. He allowed that crisis of having to go through the wilderness Ele permitiu que aquela crise que ele passou ao caminhar pelo to deserto keep him strong. mantivesse ele forte. And when it came time to take possession of Hebron, Então, quando ele chegou à ocasião dele tomar posse da sua herança, da tua terra, he was ready. ele estava pronto. I love that story. It meets me in my life so many times. É uma história tão linda. Sempre foi usada muitas vezes essa história na minha vida. You feel like you've heard from the Lord, Você sente como se o Senhor estivesse te dizendo, and the brothers and sisters you meet with e os irmãos e as irmãs que vocês se reúnem, don't feel like that's the Lord's way. então, let me report it. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs que você reúne não sente a mesma coisa e você tem uma visão de como é a vontade de Deus, You have to lay it down. você vai precisar se humilhar. Maybe it is the Lord.
e aceitar que talvez é o Senhor, Maybe it's not the Lord's timing. talvez ainda não é o tempo de Deus. Maybe you have to wait for brothers and sisters to be ready for that. Talvez você ainda precise esperar que os irmãos e as irmãs estejam prontas para aquilo. And in the meantime, you can't think, oh, I know. E enquanto isso, você não pode pensar, mas eu sei. Let the Lord keep us humble Que o Senhor nos deixe humildes and wait for Him. e que aprendamos a esperar nele. I think that's a crisis, Eu acredito que isso é uma crise, but the Lord is faithful. mas o Senhor é Yes, fiel. He's working deeper and deeper in Joshua and Caleb, Ele está trabalhando profundamente em Josué e and Caleb. they were such an instrument of encouragement E eles foram um tal instrumento de encorajamento to the children of Israel. aos filhos de Israel. So, sisters, what do we see as we're going through our wilderness journey? E o que nós vemos, nós, irmãs, quando nós caminhamos no nosso deserto? You know, we're strangers and sojourners, Nós somos peregrinos estranhos just passing through. nessa terra, só de passagem. Do we see the Lord with us? Será que nós vemos o Senhor Do conosco? we see Him greater than the circumstances of life? Será que nós vemos Ele maior do que as circunstâncias da vida? Are we encouragers Será que nós somos encorajadores? or are we discouragers? Ou será que a gente que desencoraja os outros? Oh, you poor thing. Ah, coitadinha dela. Oh, I'm so sorry you're going through that. Ah, eu tenho tanta pena que você está passando por isso. Oh, well, maybe you'll get through. Ah, talvez você consiga passar por isso. No, Não faça isso. sister. Não. Sister, I'm sorry you're going through that. Irmã, eu sinto muita pena que você está passando por isso. But let's stand in the Lord together. Mas vamos estar em pé diante do Senhor juntas. That His purpose in allowing this in your life will be realized. E vamos crer que o propósito de Deus para a sua vida vai ser concretizado através disso. I know it's difficult, Eu sei que é difícil, but get through it. God will get you through it. mas o Senhor vai fazer com que você passe por essa We situação. don't need to pity one another. Nós não temos que ter pena um We dos need to outros. encourage one Nós another. precisamos encorajar uns aos outros. So now here Joshua was facing this crisis. Então aqui Josué está enfrentando essa crise. And the Lord had already told him that every place the sole of your feet goes, Então o Senhor havia dito para ele: aonde pisar a planta dos seus pés vai ser seu. I'll give this land to you. Eu vou dar essa terra a vocês. So he had that promise. Então ele já tinha essa promessa. But if you look in verse 5, Mas se você olhar ali no versículo 5, he tells him again, no one will be able to stand before you all the days of your life. ele diz de novo: não te deixarei, nem te desampararei por todos os dias da tua vida. Ninguém te poderá resistir. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Como eu estive com Moisés, eu vou ser com você, eu nunca te desampararei. Do we believe that? Será que nós cremos nisso? Be strong, be courageous. Seja forte e corajoso, For to this people you shall divide an inheritance in the land, which I swore to your fathers to give them. porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Verse 7, be strong, be courageous. E aí no versículo 7, tão somente esforça-te e seja corajoso. Twice. Por duas He vezes says, ele be fala: strong, be courageous, seja forte e corajoso, that you may observe to do according to the law which Moses my servant commanded you. para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te Do ordenou. not turn to the left or right, Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, that you may prosper wherever you go. para que você prospere aonde quer que vá. Too many of us are weak in faith. Para muitos de nós que somos fracos na fé, We're not strong in faith and courageous in faith. que não é forte e corajoso na fé, And we're often not observing the word of God. e que muitas vezes não observamos a lei de Deus. Verse 8. Aí vem o versículo 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, To observe what is written in it. para que tenhas cuidado de observar o que está escrito nele. Then
Então, you will then you will make your way prosperous, and then you will have good success. aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sisters, this is our roadmap. Irmãs, esse aqui é o nosso mapa, nosso guia. And then he tells him again, E aí ele fala de novo: be strong and of good courage. esforça-te e tem bom ânimo. Don't be afraid. Não temas. He was afraid. Ele tinha medo. We can be afraid. Nós também podemos ter But the medo. word of God comes in, Mas aí vem a palavra de and his Deus. perfect love casts out fear. E aí o seu perfeito amor joga fora todo medo. Don't be dismayed, Não desmaie, for the Lord your God is with you wherever you go. porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você vá. This word to Joshua Essa palavra para Josué is a word to us. também é uma palavra para nós. Just meditate. It says in there, meditate on the word day and night. E aqui é dito: medite na palavra dia e noite. What are we thinking about? O que nós estamos pensando? What do we meditate on? No que a gente medita? The word of God A palavra de is our Deus spiritual food. é um alimento espiritual. It has instructions for us. Ela tem instruções para nós. It has the way to go for us. Ela mostra o lugar que devemos andar. Please, sisters, let's not neglect the word of God. Por favor, irmãs, não vamos negligenciar a palavra de Deus. So, to me, something of what we see here, it's not the only thing. Para mim, uma coisa que a gente vê aqui não é a única coisa. The past crisis of Joshua did build his faith. Eu vejo que aquela crise que ele enfrentou antes no deserto preparou ele. God is faithful. Deus é fiel, But each crisis mas cada crise must be met with living faith. nós devemos enfrentá-la, estar diante dela com uma fé viva, Ever increasing faith. uma fé que sempre cresce. Our leader, the Holy Spirit, O nosso líder, o Espírito Santo, is well able to take us through every crisis of life. é capaz de nos guiar a toda crise na nossa vida. These words to Joshua Essas palavras que foram are ditas a words Josué for us. são também palavras para In nós. crisis, we are tempted to be afraid, E nas crises nós ficamos tentadas a ter medo, to lack courage, faltar coragem, shrink back. encolhermos. This is too hard. Isso é muito So difícil. we need to see the value Mas nós precisamos ver o of valor encouraging one another with good reports about the Lord. de encorajarmos umas às outras com boas notícias a respeito do nosso Senhor. And see the value of the Word of God. E vermos o valor da palavra de Deus. So let us rise up also Então vamos nos levantar também and possess more of Christ. e tomarmos posse mais de Cristo. Our Lord is an awesome God. Nosso Senhor é um Deus maravilhoso. He is well able to meet us in all of our circumstances. Ele é capaz de nos encontrar em todas as He's circunstâncias. right there. Ele está ali. You may not feel it. Talvez está aí. But Talvez he's- você não sinta He's ele, right there. mas ele está He is aí. in you. Ele está He dentro is- de He is você. with you. Ele está com você. And go to Him Vá a Ele and inquire of Him. e peça a And Ele. let Him hold you through the crisis of E your life. permita que Ele te leve pelas crises da vida. How long have we been sharing? How long have we been sharing? Por quanto tempo a gente está aqui compartilhando a palavra? Alguém anotou? 1 hour? Já passou uma hora, So será? I was going to Yeah. share. Yeah. What'd she say? Uma hora? Quem continua? Por quanto tempo mais? No. I was going to share some thoughts from Hannah, but Ela queria compartilhar mais uma passagem sobre Ana. Não sei se pode continuar. Yeah? Ok. it's only 3 pages. Não sei, Dé. Oh, that's not much. No, huh? I'm kidding. Well, I think you're tired. Aren't you tired? Vocês estão cansadas, irmãs? You want to stand up a minute? Vocês querem levantar, tomar um tempo?
alongar, Stretch. stretch. Christian Jen used to, he'd speak for 4 hours. Olha, vocês lembram do Christian Shen? Ele falava por 4 horas. And I he- know. Well, Eu tava lá. I did want to. I wanted to tell you something. While you're stretching, Enquanto vocês estão alongando, eu quero falar uma coisa. when we were in Joinville Quando nós estávamos agora em Joinville, last week, na semana passada, a young brother died from cancer. He was 26 years old, um jovenzinho de 26 anos morreu de câncer. and when he found out he was going to die soon, Quando ele descobriu que ele ia morrer logo, he was very well. Let me back up a little. deixe-me contar antes. He was very involved with the young people Ele era muito envolvido com os jovens ali and the music. e na música. So when he found out that he was going to die unless the Lord healed him, E quando ele descobriu que ele ia morrer, a não ser que o Senhor o curasse, he wrote a song ele escreveu uma música. from these verses in Joshua Ele escreveu uma música desses versículos de about Josué being strong and of good courage. a respeito de ser forte e corajoso, ter bom ânimo. It's probably on their website if you wanted to listen Talvez esteja na internet, se você quiser ouvir. to it. I just thought, wow, Eu pensei, nossa, you've got this terrible cancer você tem esse câncer terrível and all the suffering he went through. e todo aquele sofrimento que ele passou. He was married for 4 years. Ele estava casado há 4 They anos. didn't have any children. Eles but não tinham filhos. It's a blessing to hear the testimony of the Lord's life in him. Foi uma bênção ouvir o testemunho do Senhor na vida dele, But it's sad. mas é triste. It's so young. Tão jovem, But the Lord knows. mas o Senhor sabe. Yeah. Uma irmã tem, one sister has. You have? É. Isn't it beautiful? É. They're going to share each other. Yeah. Oi. Continua? You can continue. Okay. Não. Okay. Hannah is in 1 Samuel chapter 1. Ana está em 1 Samuel capítulo 1. And I'm just going to refer to things. I'm not going to read verses. Eu não vou ler versículos, eu só vou me referir a eles. You can read them later. Você if you pode want. ler mais tarde, se vocês But- quiserem. I think Hannah is a familiar story to most of us. Mas vocês conhecem bem a história de Ana. She's such a beautiful sister. Ela é uma irmã tão maravilhosa. But here we have the story of Hannah, Aqui nós temos a história de Ana. and she was the wife of Elkanah. Ela era a esposa de Eucana. And Elkanah had another wife, Ele tinha outra esposa, Peninnah. Benaia. That's trouble in itself, 2 wives. Isso já é um problema, ter 2 esposas. But Peninnah had children, E Benaia tinha filhos. but Hannah didn't. Should I say- Benina. Peninnah. Ok. Benina. Eucana. Yeah. We say Peninnah, but Tá bom. Penina. Desculpa, irmãs. Não. it's Peninnah. I understood Benina. Ok. Penina. Ok. So, but Peninnah had children, and but Hannah didn't. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Now, this was really a crisis for E isso Hannah. foi uma crise muito grande para Ana. Because under the old covenant, one of the ways the Lord blessed you was to give you many children. Então, no Velho Testamento, a maneira que o Senhor abençoava uma mulher era dando muito filhos a ela, For your faithfulness. pela sua fidelidade. So why didn't Hannah have children? Então, por que Ana não tinha filhos? The Lord closed her womb. É dito que o Senhor fechou o seu ventre. The Lord closed her womb. O Senhor fechou o seu ventre. And so Peninnah provoked Hannah severely. Então Penina provocava muito grandemente Ana. She made her suffering even more severe. Ela tornou o sofrimento de Ana muito maior. And Elkanah loved Hannah. E Eucana amava Ana. And Peninnah knew that. E Penina sabia disso. So there was some jealousy there. Então tinha uns ciúmes ali. Have you ever been jealous Será of que someone? você já teve ciúmes de alguém? Oh, I'm a Christian.
I would never be jealous. Ah, eu sou uma cristã, nunca tive ciúmes. Then you don't know yourself. Ou inveja, então você não conhece a si mesmo. I have been jealous many times. Eu tive inveja muitas vezes. And the Lord has had to discipline me. E aí o Senhor teve que me disciplinar. But in this chapter, the family went up to Shiloh so Elkanah could offer the yearly sacrifice. Então, nesse capítulo, a família de Eucana foi para Siloé para oferecer sacrifício. And Hannah was so sad. E Ana estava tão triste. And Elkanah tried to comfort her. E aí Eucana tentou confortar, animá-la. Oh, my dear, I love you so much. Oh, minha querida, eu te amo tanto. Aren't I better to you than many children? Eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Good intentions of our husband. Boas intenções dos nossos maridos. This had no effect on Hannah. Isso não afetou em nada She Ana. was so sad. Ela estava tão triste. And she went and prayed, and she wept in anguish before the Lord. Então ela chorou amargamente e orou diante do I mean, Senhor. when you read this chapter and see the anguish of her soul, Quando você lê esse capítulo, vê a angústia da sua alma. just like we do when we have crisis, the anguish of our souls. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida quando a gente está numa crise, a angústia da nossa alma. Well, hang in there. Vai ficar ali, está lá dentro. So anyway, she was praying there in the temple, Então, To the Lord. ela estava orando ali no templo ao Senhor. and she says, "Oh Lord, if you will remember me, your maidservant, Senhor, se você lembrar da sua serva, and give me a male child, me dá um homem, um filho, I'll give him back to you, e aí eu vou devolvê-lo a and ti. no razor shall come upon his head. E nenhuma navalha chegará à sua cabeça. He would be a Nazarite for life, Ele será um nazireu desde o seu nascimento. one completely set apart to the Lord." Um totalmente separado para o Senhor. As she prayed, only her lips moved. E, ao orar, somente os seus lábios se Her mexiam. voice couldn't be heard. A sua voz não podia ser ouvida. So to make matters even worse, Aí, a situação para ficar pior ainda, Eli thought she was drunk. Eli achou que ela estava bêbada. If you know much about Eli, Se você conhecer um pouco de Eli, you could see why he would think that. você pode won't saber. I won't go into that. Você vai saber por que ele achou isso. Eu não vou entrar nesse aspecto. But she explained to him, "No, I'm not your. I think she calls herself maidservant. I'm not drunk. Mas ela disse para ele: Não, eu não estou bêbada. I'm a woman of sorrowful spirit. Eu sou uma mulher de um espírito angustiado. I'm pouring out my soul to the Lord." Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Have you ever poured your soul out to the Lord? Você já derramou a sua alma diante do And Senhor? sometimes words don't even come. Então, às vezes, palavras nem saem da Hannah boca. was in that kind of distress. Ana estava nesse tipo de situação. But the Lord told her, Mas aí o Senhor disse para ela: "Dear one, go in peace. Amada, vá em The paz. Lord has heard your request." O Senhor ouviu o seu pedido. He even says, "The God of Israel has heard your request." É dito assim: o Deus de Israel ouviu o seu pedido. And he will give you a child. E ele vai te dar um filho. And she believed. E ela creu. It's amazing she would believe Eli. É impressionante que ela creu no que Deus falou através de Eli. But she believed, and in the Lord's timing, Samuel was born. E ela creu no tempo que Samuel nasceu. And Hannah fulfilled her vow E aí ela cumpriu o seu voto. and gave him to the Lord as long as he lived. E ela entregou Samuel ao Senhor por todo o tempo que ele And vivesse. when she took him to the temple, E aí quando ela o levou ao no, I templo, mean to the tabernacle, ao tabernáculo, they worshipped. eles adoraram. Isn't that? Oh. Here she wanted a child. Antes ela queria tanto um filho. She gave him up to the Lord. E aí ela abriu mão dele para o Senhor. She gave up her treasure, the treasure of her heart. E aí o que ela entregou para o Senhor? O tesouro do seu coração. Makes you think of Mary, how she, walked all the way through with the Lord Jesus. É a mesma coisa quando a gente pensa de Maria, quando ela caminhou tanto com o Senhor Jesus. And all those things she said,
she pondered them in her heart. E todas aquelas coisas que ela ouviu dele e ela ponderou no seu She coração. didn't always understand Mary, Maria nem sempre entendeu, but she let it go. mas ela abriu mão. But anyway, if you look at Samuel came and she gave him to the Lord. E aí Samuel veio, ela veio com Samuel e entregou ele ao Senhor. And if you read chapter 2, Hannah's prayer, Hannah's song, E se você ler no capítulo 2 a oração de Ana, it's tremendous how she learned of the Lord. e é tremendo ver como ela aprendeu do Senhor. She was rejoicing in the Lord. Ela se alegrou no She Senhor. said, "There's no one holy as the Lord." Ela diz ali naquele cântico, né? Não existe ninguém santo como o Senhor. There is no rock like you. Não existe nenhuma rocha como tu. And on and on. E aí ela continua. And even at the end of the prayer, E aí no final dessa oração, she was given a prophetic vision about the king. ela dá uma visão profética do rei. So the Lord blessed Hannah. Então o Senhor abençoou She had Ana. other children. Ela teve outros filhos. Sisters, the Bible says the Lord closed her womb. A Bíblia diz que o Senhor foi aquele que fechou o seu ventre. Sometimes the Lord allows inexplicable things in our life. Algumas vezes o Senhor permite coisas que aconteçam na nossa vida que são inexplicáveis. Things we don't understand. Coisas que não compreendemos. It's amazing that Hannah stayed with the Lord in her crisis. É impressionante como Ana permaneceu com o Senhor na sua crise. So encouraging. Isso e é tão encorajador, Because as we go through things, porque ao passarmos por situações, sometimes we're misunderstood. às vezes a gente compreende mal. Remember, she was faithful to the Lord. Vocês se lembram? Ela era fiel ao Senhor. She should have had children. Ela deveria ter filhos. Why didn't Hannah have children? Então por que Ana não teve Wonder what she's filhos? done. O que será que ela fez? Wonder what hidden sin does she have? Por que ele não deixou ela ter filhos? Aren't we like this? Nós não somos assim? Yes, we are. Look at her. What's wrong with her? Aí a gente olha para uma irmã, olha para ela. The- Deus deve estar castigando ela por alguma coisa. The Lord closed her womb. Foi o Senhor que fechou o ventre dela. We need to be careful Nós precisamos ter cuidado about judging what one another is going ao through. julgarmos outras pessoas o que elas estão passando. Penina provoked Hannah. Penina provocava Ana. Sometimes we can say little snappy things. Uhum. Às vezes a gente diz umas coisinhas, solta umas pérolas. We can provoke one E another. aí a gente pode provocar outra pessoa. But these crises that we don't understand, Mas essas crises que a gente não we compreende, can be in bitterness of soul and anguish of soul. a gente pode ficar com amargura de coração, de alma. But as we wait upon the Lord, Mas quando nós esperamos no Senhor, God reveals that He has a greater purpose for that crisis than we can imagine. Deus revela que Ele tem um propósito muito maior para aquela crise, maior do que você jamais imaginou. In Isaiah 30, Em Isaías 30. verse 15, Isaías 30, versículo 15. Ups. Isaiah 30, verse 15. Isaías 30, 15. In returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. But you would not. Voltando, disse o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Let's not be those who would not return to the Lord. Que não sejamos aquelas que não se voltam ao Senhor. It's so hard sometimes to rest in the Lord É tão difícil algumas vezes descansar no Senhor and have that quiet confidence in the Lord when we're going through something so severe. quando nós passamos por uma situação tão severa, termos aquela confiança e sossego no Senhor. But quietness and confidence shall be your strength. Mas é dito aqui que a sua quietude e confiança será a sua força.
God could trust Hannah with this very difficult crisis. Deus podia confiar a Ana essa crise muito difícil. Now, we shouldn't go telling one another, God's trusting you with this really big crisis. Nós não podemos dizer uma para as outras assim, Deus está confiando a você essa difícil crise. That doesn't help at the moment. No momento que a pessoa está sofrendo, isso não ajuda em nada. We say, well, I wish he wouldn't trust me so much. Você não diria assim, por que Deus não está confiando tanto em mim assim? But every trial we go through is a trust. Mas todo teste ou dificuldade que nós estamos passando é um teste. It's a trust from the Lord. É um teste, uma confiança do Senhor. Think of it that way. Pense assim. But in the end, Hannah was so blessed. E no final, Ana foi tão She abençoada. saw the Lord in such an unbelievable way. Ela viu o Senhor de uma maneira tão inacreditável. God got himself a Samuel. Deus conseguiu um Samuel. God's going to get something as you go through these crises. Deus vai conseguir algo de você depois que você passar por essas For crises. himself. Para Ele mesmo. Samuel brought in King David. Foi Samuel que ungiu o rei Davi. Now, how about that? E pense nisso. The kingdom of God was established on this earth. O reino de Deus foi estabelecido aqui nessa terra. You know, God's ways are not our ways. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. They're higher. Eles são mais altos. God's thoughts are not our thoughts. Os pensamentos de Deus não são os nossos They're pensamentos. Eles são mais altos. The plans for us are his plans for us are good. Os seus planos para nós são todos eles bons, To give us a future and a hope. para nos dar um futuro e uma esperança. Everything is in his hands. Tudo está nas suas mãos. Now, these crises, we're not talking about things that we've created for ourselves, like some sin or something like that. Essas crises, nós não estamos falando, irmãs, a respeito de coisa que nós trouxemos para nós mesmos como pecados. But God even uses that. Até mesmo isso Deus usa. It's not wasted. Isso não é jogado fora. But these things that are unavoidable, Mas essas outras coisas que são inevitáveis, God is faithful. Deus é fiel. So let's encourage one another Então, irmãs, vamos encorajar umas às outras to wait on the Lord para esperarmos no and to Senhor, let him renew our strength. que Ele possa renovar as nossas forças. God has a purpose in all these things he allows in our life. Deus tem um propósito para todas as coisas que nós passamos nas nossas vidas. Inexplicable things. Coisas inexplicáveis. God is faithful. Deus é fiel. Lord, we thank you that we could be together this morning. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui juntas nesta manhã. We thank you for the encouragement of your word. Nós agradecemos pelo encorajamento da tua We thank you for palavra. the encouragement of these ones that went through these crises. Obrigado por sermos encorajadas nessa manhã por essas pessoas na Bíblia que passaram por essas crises. And you brought them out into a broad place. E o Senhor as levou para um lugar mais amplo. Lord, I pray for my sisters, whatever they may be going through, Senhor, eu oro pelas minhas irmãs, qualquer coisa que elas estejam passando, that they will wait on you que elas esperem no Senhor and let you bring them through, e permitam que o Senhor as traga, that you might increase a um lugar que o Senhor possa crescer and they e decrease, que elas diminuam, that your church would be built, para que a sua igreja seja your edificada, bride would be making herself ready. que é para que a sua noiva seja preparada. Lord, we know you're longing for your bride. Eu sei que o Senhor espera ansiosamente pela sua noiva, May we hasten your return que nós apressemos a sua by volta, surrendering to you ao nos entregarmos a Ti, because you are trustworthy. porque o Senhor é digno de toda In confiança. the name of our Lord Jesus, No nome amen. do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.